pessoal. Então vamos a um vídeo sobre terapia floral, né. Tentando esclarecer mais sobre a terapia floral, não só sobre a terapia floral, como a terapia floral alquímica e a maneira como eu trabalho. Terapia floral não é remédio de farmácia, que o mesmo serve para todos. Então tem gente que fala assim: "Posso dar para minha avó, para o meu avô, para o meu pai?". Não, a receita, né, sempre é uma fórmula personalizada que serve somente para você, né. Por quê? Porque os seus sintomas têm a ver com o seu sistema, com o seu emocional, com o seu mental. Por mais que você ache que mamãe, vovó e papai pensem como você, que na verdade você que pensa como eles, ainda assim, você é uma melhoria de papai, mamãe, vovó. Deveria ser, né, e realmente é, porque você, querendo ou não, acessou outros conceitos, tem, toda uma formação escolar, cultural, televisão, mídia diferente, então é óbvio que você tem um resultado diferente no seu sistema. Então, eles têm os seus medos e você o seu. Eles têm as suas crises, as suas angústias e você o seu. E o inconsciente coletivo deles, que eles absorveram, é diferente do seu. Hoje você pode ter até mais ansiedade, pode ter até mais medo do que eles, que tinham um mundo um pouco mais, vamos dizer, arrumado, com previsões, havia certezas, né, que a ciência dava, a própria ciência dava, não só a religião. Religião, a única certeza que deu, religião, né, católica, né, e todos os cristianismos, qual foi a certeza que deu? Fim, até o espiritismo. Fim, qual fim? Um fim escatológico, de resgate, de volta de Jesus Cristo, de julgamento de joio e de trigo e etcétera. Como se isto não fosse feito ao longo de séculos e séculos e séculos e continuar sendo feito, né. Isto é da natureza, né, a seleção de joio e trigo, do que é bom, o que deu certo, o que não deu, o descarte, o reaproveitamento, a reciclagem. Cristina, você está falando de pessoas. Sim, pessoas se reciclam. E pensa que não é reciclagem quando eu leio o mapa astral de vocês e vejo ali que vocês trouxeram isto para superar, ou seja, o seu lixinho de vidas passadas vem com você, junto com todas as ferramentas para queimar o seu lixinho superando. É assim que a coisa funciona. Então, o pensamento ecológico, ele se manifestou sistematizado hoje, e hoje não sei nem se está muito bom, porque está muito mais gabinete, né, vira sistema e não vira prática, mas sempre foi uma prática e vai continuar sendo do universo, da consciência cósmica de todos os seres que coordenam tudo isso, você goste, não goste, acredite, não acredite, assim é. Então, como remédio, como a terapia floral, né, o floralzinho, ele não é remédio de farmácia, principalmente da maneira como eu trabalho, né, que eu levo em consideração N coisas, tá, não só você, não adianta achar que pode servir para todo mundo, que eu posso comprar na farmácia. Então, a pessoa fala para mim, né, vou dar um exemplo: "Cristina, eu estou com ansiedade, sei o quê, vai ter que acontecer isso, ou tem que ir uma entrevista, um emprego, uma viagem, uma cirurgia". Calma, isto é na generalidade, né, uma ansiedade. Que ansiedade? Ansiedade com causa. Há algo para acontecer e, por algum motivo de condicionamento seu, você está pensando no pior. Você não está pensando no melhor, embora você pudesse, né. A maioria das pessoas são educadas e condicionadas pela mídia, pelos
filmes, séries, novelas, sistema, a pensar negativo e sempre esperar o Armagedon ali na esquina, né. O pensamento escatológico, ele não é só de um fim distante da Terra, ele acontece diariamente, semanalmente, anualmente com você. Vou viajar, tudo de bom? Não, posso perder a mala, posso perder a viagem, o avião. Por que você pensa nisso? Por que esperar? "Ah, porque aí eu me previno". Não, você não se previne, porque se atrasar, atrasou. Se perdeu a mala, perdeu. E o que que você vai fazer? Não tem. Então não adianta pensar negativo, né, antecipar todas as negatividades e não pensar positivo. E não pensar: "Vou chegar no aeroporto, vai estar tudo bem, o avião vai sair na hora, né, vai fluir, não ninguém vai perder minha mala, tárárá, ninguém vai quebrar nada, vai ser uma beleza". Mesmo que você esteja junto com outras pessoas, você começa com você pensando positivo. Amanhã você ensina, é outro, é outro, é outro, e a gente vira esse jogo, tá. Mas, se eu for fazer uma receita emergencial, eu vou fazer especificamente para o teu sistema, porque conheço a tua maneira de pensar, vejo lá o teu mapa, vejo qual é o elemento que está ali preponderando, tá. Então, posso comprar o Rescue? O Rescue do bar, quando bem feito, eu sempre aconselho a fórmula original pura, que aí você dilui as gotas de 2 em 2 horas para você num pouco d'água ou toma puro. Agora você vai comprar uma fórmula que não é para você, que é uma mistura de 5 flores que às vezes tem não tem a ver com você, são genéricas. Para você, já diluída numa água. Quando diluída, quando não é uma enrolação, e eu vou chegar nisso, porque veja, o momento que vira indústria farmacêutica, perdeu, porque um floral não pode ficar meses na farmácia, como fica, com conservante que não é original, que seria o brand, né, ou outros, com sorbitol, ácido ascórbico, inimaginável. Isso não tem nada a ver com terapia floral, isso tem a ver com remédio e placebo. Aí o placebo vai funcionar? Hum, vai depender da crença da pessoa, mas vai funcionar pouquinho, enquanto ela estiver acreditando. No primeiro momento que ela perceber que a ansiedade está ali, que a coisa não foi resolvida, ela vai dizer: "Esse remédio não serve para mim". Daí opta pelo embotamento, pelo bloqueador de quê? Do sinal da ansiedade, que é o nervosismo, que é o mal-estar, né, estomacal, claro, vai direto para o estômago, porque é o estômago que está pensando, é o estômago que está, né, a segunda mente pensando por você, que tudo vai ser horroroso, aí aqui gera o medo, é aqui, né, nos rins, né. Então, o fígado, né, todo o aparelho digestivo vai ser alterado porque você está antecipando o medo. Se você começar a pensar agora, numa situação horrorosa, ruim ou medrosa que possa acontecer agora ou amanhã com você, você já vai se sentir mal, que é o que as pessoas fazem diariamente assistindo mídia, rede social, videozinhos, filmes terroríficos. Aí, claro, claro, está alterando emocionalmente, mentalmente o seu sistema, então fisicamente altera, não adianta. Então, veja, a contradição da medicina é a mente, né, com as suas emoções e pensamentos não altera o corpo, eles dizem isso. Mas tem toda uma medicina dizendo que tudo é bioquímica. Se meu pensamento e minha emoção é uma bioquímica, então é porque ele está sendo produzido ou produz isso no meu corpo. Então, se eu mudar meu pensamento, mudei minha bioquímica.
Se eu tomar um floral mesmo que me apoia a pensar positivo, mudei meu estado físico. Então tem que pensar que o sistema sempre vai ser contraditório. Quando interessa, ele diz que sim, quando interessa, ele diz que não. Depende do interesse, do que ele está defendendo. Então, assim, vou colocar aquelas florais na farmácia, e vocês podem ver que elas não estão condicionadas direito, às vezes fica no sol, às vezes fica do lado de computador, fica meses ali. Ah, mas tem sorbitol, Cristina. Mas quem tem intestino irritável não pode fazer uso de sorbitol. Quem tem qualquer afecção, colite infecciosa, uma colite crônica, seja do colo transverso, ou ascendente ou descendente, não pode tomar sorbitol. Quem tem uma diverticulite não pode tomar sorbitol. Então, como assim se coloca sorbitol em tudo? Ou outros conservantes, né? O ácido ascórbico é o menos male, mas altera. Ele é um ácido. Ele serve lá para o seu suco de laranja, seu outros a indústria química, serve entre aspas, né, a gente sabe que a gente tem muitos, vamos dizer, malefícios da indústria alimentícia, também ligada à indústria farmacêutica. Então, toda fórmula emergencial, eu faço isso, tá, é a maneira como eu trabalho, deve ser manipulada para cada caso, cada pessoa, principalmente aquela que tem uma ansiedade eventual e aquela que tem uma ansiedade continuada, que já tomou remédio para TAG, que não, né, se tratou de outra forma a não ser desta maneira, né, num desespero, né, desespero. Você só toma uma droga por desespero. A medicina trata desesperados, para embotar, para não se matar, para não, sabe, não se loquear mesmo, sair no meio da rua gritando, e já teve casos assim, conheço casos assim, de pessoas que não mudam o seu pensar, o seu sentir, o seu emocional, que é tudo que você tem sobre controle seria isto. Você não controla o mundo, você não controla o outro, você controla a si mesmo. Deve, né? Então, eu pego aquela fórmula, às vezes posso usar até a fórmula do Bar-Rescue, é a que eu menos uso, tá, eu confesso isso. Por quê? Porque eu acho que é um sistema muito sutil para casos muito mais delicados, mais sensíveis, mais até só de um espiritual e de um emocional, mas quando as coisas já estão mais pesadas, já estão indo para o físico, a pessoa já está tomando remédios, eu não trato com a floral de Bach. É diferente? É. Os sistemas são diferentes? São. Plantas diferentes. É diferente você pegar, né, de um sistema araretama, um araribá, tá, que é uma planta fortíssima, é um pinheiro, né, daqui, araucária, fortíssimo, e no inverno está ali firme e forte, inclusive dando pinhão. Você pegar aquela floração e fazer uma floral é diferente de você pegar um mimulus, que é uma planta sensível, né, para medos. Me parece que mimulus é muito medo de criança, o medo, né, de um adolescente e tal, mas hoje Bach viveu no início do século XX. Tudo bem, passou pelaquela agrura da Segunda Guerra, mas a sociedade tinha um contexto estruturado, inclusive na Inglaterra, são eminentemente anglicanos, então aquilo tinha uma estrutura de certeza. A incerteza provoca muito mais os sintomas que a gente está vivendo do que as certezas, né. Então, hoje a gente não tem certeza nem se vai ter salário ou aposentadoria no futuro, porque ele diz assim: "Olha, podemos mudar o sistema político e tudo isso acabar". Então, o que seu avô viveu, até o que seu pai viveu e esperou, inclusive muitos se aposentaram cedo porque começaram a trabalhar cedo, hoje mesmo que você comece a trabalhar cedo,
Nananinaná. Colocaram junto uma idade mínima bem longe, porque vive-se mais. Vive-se mais? Então, a gente tem que pensar com a nossa cabeça. Pensar fora da caixa não é pensar na caixinha externa do sistema que ele cria. Ele diz: isto aqui é fora da caixa. E vocês estão lá, pula de uma caixa para outra, ou seja, da frigideira para o fogo. Pensar fora da caixa é pensar com a própria cabeça, ter elementos para pensar a si mesmo, o seu sistema e julgar o que serve, o que não serve, o que é ideológico e não é. Para isso tem que ler, tem que estudar, tem que se conhecer. Não é assim. Aí assim você vai ser folha no vento, você estava lá se debatendo dentro da caixa, sai vai para outra caixa, que é o que eu vejo. Então, o sistema, eu já disse, lá atrás, na economia das trocas simbólicas, ele abre um espaço, né, dentro do espaço dele arrumado de repressão sistemático, ele abre o espaço para criar a pseudo-abertura em liberdade. Então, veja, a liberdade que o sistema hoje está dando, qual é? Sexual, né? Pode fazer o que você quiser, droga, pode assistir o que você quiser, mas ele não lhe dá e não vai dar, e está pior, a liberdade de pensamento, muito menos de expressão, ainda que seja uma rede social, onde alguém do sistema não teria que se meter, porque o que eu falo na rede social, eu estou como numa conversa de bar um pouco mais, com um pouco mais de pessoas, né? Vamos dizer assim, uma conversa de bar, tinha 5, 6 e tal. Isso aí é uma briga ou não. Hoje, essa conversa de bar ultrapassa as 6 pessoas e atinge um número maior, mas é uma conversa de bar. Dali até virar um planejamento para uma ação, vai uma distância quilométrica. Mas hoje o sistema sequer quer ouvir você postar ou dizer que está contra ele, né? Mas assim, tem que ser direcionado, não como eu falo, genericamente. E se eu estiver só falando de religião, também o sistema fala, vamos deixar, porque o problema é político. Político que defende o capital, político financeiro, tá? Então, eu pego a fórmula emergencial e manipulo, junto com algumas flores específicas, que tem a ver com o meu cliente, especificamente falo, ó, faz esta, é a sua fórmula emergencial para ansiedades e situações nomeadas. Não é medo genérico. Medo genérico eu vou tratar de outra maneira. Mas a pessoa está no trânsito, emprego novo, mudança ou viagem, e eu conheço, né? Então eu vou apoiar com o emergencial. Geralmente eu não uso emergencial Rescue, muito raro, já disse. Eu uso Alasca, eu uso Califórnia, até o do Araretama, que são mais fortes, e eu já expliquei por quê, porque é aquilo que nasce depois de um inverno rigoroso, ninguém planta, não, nasce, ou seja, renasce depois de um inverno rigoroso, plantas do deserto, seja da Califórnia, né, ou do bush australiano, e plantas daqui, em climas tropicais, plantas que surgem em florestas que resistem a uma série de situações. Então, são flores resistentes. Não houve um estudo muito aprofundado até hoje sobre as ervas que se considera ervas daninhas, salvo algumas que já estão sendo utilizadas. Ora, Pronobis, que é riquíssima em proteína vegetal, substitui o bifinho que você come. A hortelã, que é uma erva daninha terrível e serve para muita coisa, hortelã-pimenta, né? O que mais que pode ser? Tem um outro matinho, que eu
depois eu trago o nome, não estou me lembrando agora, que também é muito rico para fazer salada. Ah, o próprio dente de leão é uma erva daninha, tá. Então há ervas daninhas que têm uma potência para a culinária e para a medicina, quer dizer, medicina, para a cura, né, das pessoas através das ervas, que meio que se descartou. Outra coisa, a terapia floral, ela pode ser usada para ambientes, para beber na água, né, você pode colocar na água para ir tomando aquilo, entrando em contato com essa sinergia, aceitando, né, essa sinergia, e banhos, tá. Então você pode colocar não só óleos, como banhos, e não é qualquer óleo, não é qualquer sinérgico, tem que ser específico para você. Tá? Senão a gente vai cair na mesma falácia da indústria farmacêutica. É por isso que eles dão risada, porque não está sendo feito exatamente o pensamento, ou está sendo colocado em prática, o pensamento fora da caixinha, tá? Então, terapia floral não é placebo, não é magia, não é animismo, embora há terapeutas florais que receitam com esse pensamento, sim. Eu já vi curso que terapeuta estava dizendo que não tem importância se você errar, né, na hora de indicação, aquela insegurança, mas e se eu errar? E se eu der mímulos e não for mímulos, né? E curso de terapia floral. Não tem importância, é só água com Brand. Para que eu estou fazendo aquele curso? Como assim? Porque o que tem ali não é nada. Como? Já vi pessoa ter reação com florais que fiz, boa procedência e tal, porque ela misturou com outras substâncias e o corpo eliminou. Então sai em forma de bolinha, em forma de coceira, como fosse uma alergia, mas passa. Mas isso foi erro da própria cliente, que, considerando tudo como animismo ou placebo, mas não é. Se eu estou falando que tem flor assim, flor assado, raiz, né, porque o floral não é só flor. Do sistema de Bach, parabéns, é só flor. Mas eu trabalho com sistemas que não são só flores. Eu posso fazer de uma florescência que não é flor propriamente dita, é uma folha modificada. Eu posso fazer do pólen, eu uso muito pólen nos florais. Pólen de mirtilho, pólen de catleia, pólen de uma outra, de um hibisco, né, as orquídeas, elas se prestam muito a isso. Então, não é só isso. Eu ainda uso pedras, ainda uso metais, mas pedras, sim, nosso computador, ele tem quartzo. Por que tem quartzo? Porque memória, gente. Então, na hora que interessa ao sistema, eles usam metais, pedras para eles. E nós não podemos usar. A homeopatia usava e usa, e tem, só que não se receita quase, pelo menos aqui, tá, em termos de Brasil. Já na Europa eu já dei uma boa pesquisada, a homeopatia em Portugal, na França, é firme e forte. Médicos lá formados que não saem receitando qualquer química, não se vendem para esse sistema. Esse sistema está muito aqui nas Américas, porque o americano está dominando, sim, toda essa América do Sul, particularmente o gigante Brasil, que continua deitado em berço esplêndido. Não adianta dizer o gigante acordou, o gigante acorda. Não acordou, não. Deitado está, deitado vai continuar na rede.
na rede, hoje rede em 2 sentidos, tá, na rede, não está se mexendo. Então, há quem pense assim ao tomar, há quem pense assim ao receitar, mas eu não trabalho assim e não é assim, porque se fosse assim, eu tenho um caso, eu vou começar a trazer aqui, casos de pessoas para entrevistar, de clientes meus, claro, com a permissão de cada um, se como foi que ele começou, o que fazia efeito, o que não fazia efeito, o que eu mudei, como mudou a vida daquela pessoa em cada momento. E já ocorreu de uma, né, farmácia, por isso que eu trabalho especificamente com a fluorescência, eu tenho confiança, de uma farmácia, errar a mão na receita do tipo, eu esqueci, não botei essa, botei aquela, floral, esqueci, né, entre aspas, né, eu acho, e não deu o efeito que o cliente esperava, porque a gente já tinha feito uma primeira fórmula que tinha dado ótimo resultado, ele tinha largado inclusive os remédios, já tinha feito o desmame total, estava firme e forte, falou: "Essa floral sim, beleza". Aí quando ele foi repetir, a farmácia não repetiu na mesma, a farmácia não sei o que fez, não sei o que colocou, claro, eu questionei, aí ficou uma desculpa daqui e dali, eu só falei para ele o seguinte: "Não usa outra farmácia". Outro dia me perguntaram por causa do frete. "Ah, mas que demora, e aqui no Nordeste", eu escolhi uma bem no meio do Brasil, Sudeste, para que o frete fique mais ou menos parecido, e fica. Ele manda para o Nordeste, manda para o Centro-Oeste, manda para o Sul, né, e ali no Sudeste é fácil. Nas capitais chega relativamente rápido, nas cidades menores, claro que não, mas aí vai depender do correio de cada estado, em que estado está esta situação, né, de correio. Eu sei que é uma estatal ótima, mas que tem suas falhas, porque o governo não faz concurso, não coloca, não tem gente, ou as coisas quebram, não conserta, infelizmente, mas também se botar uma particular dá problema, tá. Então e é um preço ainda acessível. Se você colocar uma particular também os preços vão aumentar muito, tá, aquilo é tabelado. Então a fluorescência ali no Rio, ela consegue centralmente, né, enviar para todos. "Ah, mas eu posso fazer aqui?". Teve um dia que eu fiquei mais de 1 hora procurando uma farmácia decente, que não vendesse os troços prontos em todo o Nordeste. Procurei em Fortaleza, procurei em João Pessoa, procurei em Natal, desisti, estava ficando cansada, não tem, não existe, porque eu vou lá, olho, aí tem Instagram, vou ver o que tem, vou conhecer lá a farmácia, geralmente tem uma foto, tem isso. Esquece, tá. Por quê? Porque a própria pessoa também já está considerando que é água com Brand, então não está levando a sério, tá. E a gente tem que ver que não é magia, não é placebo, não é animismo, mas existe essa sincronicidade mágica que é homem e natureza, que através da fitoterapia, banhos, chás e tinturas, cataplasmas também, tisanas, dão resultado. Eu comecei trabalhando com as ervas em fitoterapia, homeopatia, tá, e só depois eu entrei, para os florais. E por quê? E já foi ida e volta. Por quê? Por causa da indústria farmacêutica, por causa do sistema. Ou seja, eu comecei com a fitoterapia, que era coisa comum, eu falo para vocês, tinha farmácia tal, farmácia de 5 andares que eu conheci, farmácia Cordeiro lá no Rio, na Constituição, tinha outras farmácias ali atrás do Valonguinho, isso no Rio, tá. O centro da cidade tinha uma série de farmácias de, né, ervas e homeopatia, eu receitava, eu curava, eu tratava a minha família, sem problemas. Sempre aquelas coisas, gripe, mal-estar estomacal, enjoos, né, normal, digestões, né.
Claro, depois controlando a alimentação, o que que aconteceu? Começou-se a proibir, fechar a farmácia, não pode vender, faz mal, não sei o quê, Anvisa entrando, não sei, a indústria farmacêutica pressionando, comprando médicos, só se for receitado pelo médico. Qual médico normal, clínico de SUS, que faz apenas aquela residência e é clínico, receita para você, você saiu de lá com uma receita de chazinho homeopatia? Nunca! E não vai, e não vai. Então eu tinha que ir para outro lugar. Aí o floral veio, curso de florais e tal, não sei o quê, década de 90 estava, né, podendo, 80, final de 80, início de 90, tratei também família, pessoas, amigos, né, daqui a pouco, não, Anvisa não sei o quê, Anvisa não sei o que lá, tá-tá-tã, tã-tã-tã, e eu tô vendo o negócio crescer por outros lados farmacêuticos, industriais. Então, abre o olho, acorda gigante, abre esse olhão para ver o que está acontecendo. Nós temos uma flora fabulosa. Eu não vou arriscar dizer que é a maior e melhor do mundo, mas ela é muito grande, não estudada ainda. Se tiver estudado 30% disso aqui é muito. Não se aplica. Índio hoje, nem sei se índio aplica. Eu sei que índio está vendendo droga. Agora, se eles estão usando, então eles estão tudo pendurado no SUS também. Ou faz umas pagelanças que são um pastite. Terapia floral não é consulta de SUS, por favor, tá. Então não é 20 minutos, pega a receita, pega uma receita só e repete, repete, repete. Ah, Cristina, às vezes eu pergunto, porque eu sou daquela terapeuta que me preocupa: "Ué, foi, fez a receita, tomou, como é que ficou?", né. "Não, eu fiquei repetindo". Aí depois, né, de 3 repetições, não teve revisão, porque não é remédio, é autoconhecimento, é processo. É você identificar que muito das inflamações ou dos seus males ocorrem porque você pensa assim e não deveria, pensa assado, sente assim, vamos eliminando as causas e não sintomas. O floral, ele atinge o sintoma porque vamos nas causas, mental, emocional. E tem que ir limpando, então por isso uso pedras e metais, né, para limpeza. E sim, ocorre. Isto Paracelso já sabia, e antes de Paracelso já se usava. A medicina, ela feita no Egito, ela feita entre os povos semitas antes do monoteísmo, era riquíssima. Depois a coisa vai se perdendo por causa do sistema. Sempre que o sistema entra com a sua caixinha, né, que eu digo que é um caixão, né, para matar tudo. Não é caixinha não, caixinha é sutil, tá, caixinha é para criancinha. É um caixão, morre ali dentro. Então, pula fora do caixão, não é nem caixinha. Pensar fora da caixa, mais ou menos. Pensa fora desse caixão, você está indo em direção à morte. "Ah, mas todos não vamos?". Gente, como, né, quando eu posso alongar e alongar com saúde. E também é errado dizer, porque mamãe teve, papai teve, vovó teve e vovô teve, isso aqui eu tenho que ter também, vou morrer igual a eles, na mesma idade. Isto é uma programação que você faz com você mesmo. "Ah, meu avô teve AVC", parabéns para ele, ele teve motivo para ter o AVC. É só conhecer a vida dele e ver o que que foi que pirou a cabeça dele. Não deu conta. Vovó teve diabetes? Não. Teve tuberculose? Eu vou morrer de tuberculose? Não. Aí você fala assim: "Não, porque agora já tem a BCG, e aí?". Era o único problema de vovó, vamos dizer assim. E o que o meu bisavô, bisavó teve, para, né. "Ah, meu pai e minha mãe morreram na mesma cirurgia, sempre quando foi operar", quem mandou operar? Não precisava operar, eles estavam dentro da caixa. E o médico falou assim: "Cirurgia", e a pessoa aceitou. Era para não fazer. Podia ser evitado? Podia, mas não foi.
E não tem mortalha no céu se talha. Mm-mm. Então você não vai morrer porque mamãe é assim, papai é assim, nem você vai ter as mesmas doenças. Ah, mas geneticamente, o DNA é vibracional? Sim, pode ser alterado sim, porque a alimentação altera o DNA. Então, se você mudar a alimentação, provavelmente você vai mudar esta programação. Se você mudar também o que você assiste, a maneira de pensar e a maneira de sentir, isto está no teu poder, mudou tudo. Mudou tudo. Bom, como é que eu vou acabar? Eu só vou sair daqui quando eu quiser, como eu quiser, com saúde, andando, vou morrer em pé, vou morrer sentado, admirando a natureza. Por que não? Porque eu tenho que me programar que vou morrer da mesma maneira que vovó. Isso é dramalhão, gente. É dramalhão. Então vamos soltar, né, essa novela, esse drama. Nesse país se assistiu novela demais. Digo para vocês, novela é pior do que romance, do que ficção. A novela é sempre aquele drama mexicano, um corta-pulsos, é como uma ópera italiana, é como um drama mexicano, e para não dizer das novelas japonesas que são no mesmo nível, né? Só falta você fazer um harakiri. Então, você absorve esse drama todo, absorve o seu cérebro e seu inconsciente, subconsciente está ali na segunda mente, não distingue real de imaginário e começa a colocar aquilo tudo. Aí as pessoas falam isso, mas fica na casquinha. Então vamos colocar em prática. Toda teoria, tudo que você descobre, tem que colocar em prática, não é só repetir da boca para fora. O que você está fazendo com as verdades ou com as descobertas que você compra aí da nova caixinha e que também nem a nova caixinha você pratica. Eu converso com psicólogos, com psiquiatras, médicos que vêm, né, abrindo a cabeça para fazer terapia floral, para fazer a leitura do mapa natal transdimensional, que é fundamental. Por que que eu estou fazendo isso? Porque você está fazendo isso para se autoconhecer. Mas eu me conheço. Não, você não se conhece e não sabe o que você trouxe como desafio. Como você adoece? O mapa diz. Como você se cura? O mapa diz. Todo mundo se cura do mesmo jeito? Não. Todo mundo adoece do mesmo jeito? Não. Então, está no mapa, eu posso te prevenir. Você pode ficar sabendo e evitar. Não é bom isso? Pelo menos. Ainda que você dissesse que é uma programação, se eu já sei qual é o programa, eu não preciso repeti-lo se ele é desagradável. Programa não é determinação, não é arma na cabeça para dizer assim, ó, vai, acabou. Você tem que repetir. Isto é os totalitarismos da vida. E nós já passamos por alguns, estamos entrando no outro, de outra natureza, e a China, quem pensa diferente lá? Quem pensa diferente no Islã? Quando pensa, é bala, né? Infelizmente. Então, a pessoa pega uma receita, tem que ir de 30 em 30, mas não acabou ainda, não tem importância. Tem que anotar o que está funcionando, o que não está funcionando. Às vezes, com uma conversa, a gente elimina alguma coisa, entrou às vezes alguma coisa nova, porque é um processo terapêutico, né? Você faz uma terapia também narrativa, tá? E tem áudios de meditação guiada narrativa, que eu também produzo, que é a ferramenta da PMT, que auxilia bastante esse sistema e abrindo para aceitar essa luz. Então, a terapia alquímica faz uma alquimia consciencial para você. E não é curso teórico, é prático. Eu não trabalho apenas, a teoria para mim, ela embasa a minha prática. De nada adianta. Eu conheço muita coisa, li muita coisa. E aí, o que eu consegui colocar em prática, eu passo.
O que é só uma teoria, eu falo: "Olha, por ilustração, para averiguar, tem isto, 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 isto". Ainda não verificado ou apenas história. É interessante até certo ponto. Se for muito dramática, eu descarto, porque a vida é o drama, a comédia, a história épica que precisamos viver, a aventura, né. Agora, vamos evitar os thriller, né, terror, né, ok? Então, ficamos aqui com esses 3 tópicos sobre terapia floral química, né. Eu tenho componentes que eu elaborei, mas são de outra natureza, por exemplo, a terapia das rosas, a alquimia das orquídeas, são especiais. Eu vou conhecer a primeira pessoa e ver em que momento ela pode fazer. Não adianta dizer: "Eu quero", não vai funcionar. Uma pessoa cheia de raiva, de peso, de medo, vai pegar a terapia das rosas, né, a receita que eu tenho, para energizar o cardíaco, e não vai funcionar, porque ela tem que primeiro dar uma limpada. A gente precisa limpar antes de reformar. A gente não pega a casa, não limpa, pinta as paredes, né, para depois colocar móveis novos e coisas novas. O que que adianta colocar com tudo caindo aos pedaços? É uma falsa impressão de mudança e de bem-estar, ok? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo de terapia floral e também, né, pelo WhatsApp, vocês podem fazer um contato para a gente começar uma terapia floral química ou talvez uma PMT junto, uma reprogramação e até mesmo a possibilidade de um mapa natal transdimensional, porque para cada signo existem flores específicas e para cada aspecto também tem florais que dissolvem tensões de conjunções, tensões de oposições ou quadraturas, que são os aspectos mais tensos e que também ajudam a ativar alguns positivos. Então, o floral está ali, né, auxiliando todo esse processo que visa autoconhecimento para encontrar o seu propósito de vida, relaxar, descansar, ser feliz e cultivar essa felicidade perene, essa paz e esse bem-estar. Esta é a proposta, ok? Então, até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.